Irmãs e irmãos, boa noite. Amigos que nos visitam, boa noite. Somos gratos a Deus por podermos reunir como igreja. Isso é um alto privilégio, podemos reunir para adorar um Deus soberano que está no trono do universo. Nós não sabemos ainda o tamanho de tudo isso. Nós temos pouca noção disso. Mas um dia nós estaremos lá, face a face. E nós só vamos fazer isso o tempo todo, lá na glória. Louvá-lo e louvá-lo e louvá-lo, dia após dia, por toda a eternidade. Nós vamos fazer isso. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo de 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Mais um trecho aqui do capítulo 3, é a 8ª parte do estudo da exposição de Pedro, aliás, a exposição de 2 Pedro. Vamos ler capítulo 3, de 8 a 13, do versículo 8 até o versículo 13 do capítulo 3 de 2 Pedro. Vamos lá? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Ó Deus soberano, Deus que reina sobre todo o universo, nós estamos aqui, Senhor, felizes por fazermos parte do Teu povo. Mas também reconhecemos a nossa incapacidade de caminharmos sem a direção do Teu Espírito e a luz da Tua palavra. E é isso que rogamos a Ti nessa noite, que o Espírito Santo e a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, e que nenhuma palavra de homem, mas toda a palavra de Deus seja absorvida pelos nossos corações, e que assim possamos estar sendo alimentados, supridos, consolados, e mais do que isso, direcionados nestes últimos dias. É o que eu peço para todos nós, e para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então, essa é a 8ª parte do estudo dessa exposição de 2 Pedro, e nós poderíamos chamar esse trecho que nós estudamos como título, eu acredito que a gente poderia usar o título Uma Análise Individual. É isso que eu queria trabalhar com todos nós nessa noite. Uma análise individual. 2 pontos. O que você está fazendo com o tempo que lhe resta? É uma pergunta que eu gostaria que cada um de nós analisássemos individualmente, pessoalmente, independente da pessoa que está do teu lado, independente da pessoa que você é mais íntima e até de certo modo dependente. Eu gostaria que cada um de nós pudéssemos analisar o que nós vamos estudar nessa noite de forma pessoal, individual. Vamos tentar fazer isso. Bom,
O que a gente tem de recapitulação breve sobre o que nós já vimos a respeito desse capítulo 3? Pedro já nos falou que nos últimos dias seria algo normal o aparecimento de falsos mestres, que ele chama também nesse capítulo 3 de escarnecedores. Obrigado, irmão. Escarnecedores. Esses escarnecedores não são algo que deveria ser visto como estranho dentro da igreja do Senhor, porque há uma promessa do Senhor que seria dessa forma, que o aparecimento desses escarnecedores nada mais é do que indícios do dia do fim, ou do fim dos tempos. Pedro então alertou sobre isso, que essa presença seria normal, indesejada, ruim, porém normal. Algo normal para a igreja. Pedro também alertou as igrejas, a quem ele escreve essa carta, para não deixar-se enganar pela mentira desses falsos mestres. E é por isso que ele escreve a carta. Ele alerta a igreja, dizendo que seria uma promessa até do Senhor, que antes do último dia, esses falsos mestres apareceriam. Mas cabe à igreja se posicionar contra eles. Se posicionar firmemente para não se deixar levar pelas suas falsas doutrinas, pelos seus falsos ensinos e pelo seu falso comportamento, expressando uma falsa liberdade, uma libertinagem, uma caminhada no mundo que poderia acender nos olhos de crentes, até crentes legítimos, o desejo de continuar desfrutando de coisas mundanas, pecaminosas, porque a vida cristã se abstém dessas coisas. Ela não se envolve com a promiscuidade, com o mundanismo, com o liberalismo e tudo isso. Então Pedro diz, e Pedro faz esse alerta: não sigam esses falsos mestres, não olhem para o que eles falem e não desejem o que eles fazem. Por quê? Porque Pedro já disse também que esses irmãos tinham já uma mente esclarecida, ou eles tinham luz em suas mentes, capaz de dar condições para eles, capacidade para eles pensarem, julgarem e tomarem suas decisões de forma correta, segundo Deus e não segundo o mundo. Então ninguém pode dizer que foi enganado por engano, porque tem gente que quer ser enganado e não se atina para isso, dizendo como os falsos mestres. Os falsos mestres deliberadamente se esquecem de que vai haver um dia de julgamento. E essas pessoas que são as seguidoras desses falsos mestres, deliberadamente dizem que foram enganados, quando eles têm a luz da palavra de Deus em suas mãos, quando ele tem a igreja para lhes orientar, quando eles têm o Espírito Santo e a comunhão dos santos para encaminhá-los no caminho correto. Então ninguém pode dizer: eu fui enganado, isso, não sou culpado disso. E Deus vai dizer: não há nenhum que seja indesculpável. Não há. Então Pedro está alertando isso. Agora, Pedro vai dizer, ou vai dar primeiramente uma explicação e depois uma aplicação para os irmãos a respeito desse tempo que nós vemos como uma aparente demora do cumprimento da promessa. Qual era a promessa? A volta de Cristo. Aparentemente há uma demora, e é isso que a gente vai tentar entender nessa noite. Por que eu digo tentar entender? Porque é um trecho difícil das Escrituras, é um trecho que vai tratar de escatologia. Escatologia, pouquinho que seja esse trecho, mas é um estudo complexo, difícil, porque foge muito da nossa capacidade de compreensão, porque falar de fim dos tempos, o estudo do fim, é muito complexo, que escatologia é isso, é estudar o fim, tentar compreender o fim de todas as coisas, né? Então é bastante complexo para nós. Mas vamos ver o que Pedro nos ensina. E nós precisamos entrar num descanso que nós não vamos
não precisamos ser grandes estudiosos de escatologia, porque tudo o que os profetas e principalmente os apóstolos do Novo Testamento e os seus presbíteros que escreveram as cartas do Novo Testamento, o único objetivo deles não era que nos tornar pessoas que têm certeza absoluta do dia que vai acontecer todas essas coisas, mas não era esse o objetivo deles, mas era para que nós estivéssemos preparados como uma noiva que vai receber um noivo a qualquer momento. O objetivo é esse, é preparar a igreja e não fazer com que a igreja saiba exatamente o dia e a hora e o minuto certo da vinda de Cristo, porque ninguém saberá. Mas é se preparar para isso. E Pedro trabalha aqui, e é gostoso ver Pedro, isso nos ensina, principalmente para os líderes de igreja, que ele trabalha de uma forma pastoral, amável. Você percebe no começo do capítulo 3, sem falar dos outros capítulos, Pedro pastoralmente, amavelmente, de maneira dócil e doce, ele começa a falar com os irmãos. E no versículo 1 do capítulo 3, ele trata de amados. Primeira palavra, ele fala amados. Esse trecho que nós vamos começar nessa noite, versículo 8, ele diz: todavia uma coisa, amados. O trecho que nós estudaremos na semana que vem, se Deus assim permitir, versículo 14, ele começa a dizer: por essa razão, pois, amados. E ele encerra esse trecho no versículo 17, dizendo: vós, pois, amados. O que isso significa? Significa muita coisa. Significa o interesse de um homem pelos seus irmãos. Significa a consideração de um homem pelas suas ovelhas, de um pastor pelas suas ovelhas. Significa que Pedro traz essa igreja no seu coração. Significa que Pedro faz de tudo para mantê-las seguras, as ovelhas dentro do aprisco, as ovelhas bem orientadas, bem alimentadas. É um coração gigante, onde cabem inúmeros irmãos, e ele se preocupa com todos eles e com cada um. Então ele escreve com toda a autoridade, com todo o amor e com toda a expectativa de que eles obedeçam às suas palavras, porque são palavras baseadas em profecias. Então esse é o interesse de Pedro. Aí nós vemos o grande amor de Pedro. Uma consideração inicial, antes de nós estudarmos esse trecho, é que até mesmo alguns irmãos estavam perdendo a esperança da volta de Cristo naquela época. Fazia pouco tempo, na verdade, que Cristo havia sido elevado aos céus, que havia subido para casa, que havia sido elevado. Talvez em torno de 40 a 50 anos, dizem os estudiosos, quando Pedro escreveu essa carta. Mas mesmo assim já era um tempo suficiente para que alguns ficassem preocupados e desanimados. Esses que Pedro diz no versículo 9, que nós lemos agora há pouco, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Esses alguns não eram somente os falsos mestres que usavam essa demora, entre aspas, porque não era uma demora, e nós vamos ver nessa noite, mas esses falsos mestres usavam isso para trazer mais esfriamento ou engano para a igreja. Eles usavam isso contra o evangelho, contra a igreja, para tentar destruir a igreja. Mas outros, dentre esses alguns, eram cristãos legítimos. Por quê? Porque toda demora produz um certo desânimo. Se você abrir comigo, Provérbios capítulo 13, versículo 12, nós vamos ver ali que o escritor de Provérbios, Salomão, ele explica isso. Ele diz que é uma realidade. Ele diz no versículo 13 capítulo 13 de Provérbios, versículo 12, Salomão diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida, é a árvore de vida. Então, da mesma forma, Pedro quer consolar os seus irmãos e entende que existe um certo desânimo por causa da demora,
Porque nós somos limitados. Porque nós vamos entender que para Deus não há demora nenhuma. Então vamos entrar no texto. Nós vamos dividir em dois trechos, esse trecho maior que nós lemos, em duas partes. A primeira parte, do versículo 8 ao versículo 10, nós vamos estudar e denominar essa parte de o propósito da demora desse tempo de Deus, ou da demora de Deus. Há um propósito nessa demora. Deus é sábio e há um propósito nessa demora. Então, de 8 a 10, nós vamos ver esse propósito da demora do tempo de Deus. A segunda parte, do versículo 11 ao versículo 13, nós vamos ver a aplicação desse tempo aos crentes. Como que nós podemos usar esse tempo dessa aparente, suposta demora de Deus, da vinda de Cristo? Como que isso pode ser útil para a igreja? Vamos ver o que Pedro nos ensina. Então, vamos à primeira parte, o propósito da demora do tempo de Deus. Versículo 8. No versículo 8 a gente vai ver, como um subtítulo, a gente pode entender o seguinte: esse versículo nos fala que Deus está soberanamente acima do tempo. O versículo 8 mostra algo que nós vamos estudar, e não vamos compreender plenamente. Ele diz simplesmente: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Talvez Pedro está dizendo assim: eu não quero que vocês esqueçam, embora vocês não compreendam. O que é que Pedro diz? 2 pontos. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Simples assim. Pedro diz: Deus não está sujeito ao tempo. Deus é Deus de eternidade a eternidade, como diz o Salmo 90, de onde esse trecho é tirado. É o versículo 4 do Salmo 90, Salmo de Moisés. E Moisés diz isso, que de eternidade a eternidade tu és Deus. De que ele não tem início e nem fim. Ele não tem início de dias e nem fim de dias. Deus é soberano sobre o tempo, ele não está preso e limitado ao tempo como nós. Então a primeira coisa que Pedro quer dizer, embora vocês pensem, e eu sei que é difícil, como nós cantamos esse hino agora há pouco, é difícil, o momento que a igreja passa é difícil, mas eu quero que vocês compreendam que para Deus não há atraso nenhum. Não há atraso nenhum. Se nós olharmos pelo prisma de Deus, embora não compreendamos, para Deus não há atraso nenhum. Para Deus não há passado e nem futuro, mas somente um eterno hoje. É difícil nós compreendermos isso, mas para Deus o tempo é hoje. Para Ele só há um presente, não há um futuro e nem um passado. Deus age no tempo, mas não está preso nem limitado por ele. Deus escreve a história da humanidade, do universo, ao longo do tempo, mas ele não está preso no tempo. Quando Deus olha para o futuro, ele vê o hoje, e para ele tudo já está consumado. Para nós, a consumação, que é o tempo dos últimos acontecimentos, a consumação já aconteceu, para nós não. Para Ele que é eterno, já aconteceram todas as coisas. Tanto a criação, quanto a redenção, e quanto a consumação, aconteceram tudo num hoje. E isso é grande. E eu não posso explicar mais do que isso. Só podemos entender que Deus é eterno, e que Ele está acima do tempo. E quando Jesus declara no versículo 20, do último capítulo de Apocalipse, há uma palavra no meio das palavras de outras pessoas falando, no versículo 20, você percebe que não só Jesus fala, mas Jesus fala dentre outras falas nesse versículo 20, e Jesus diz: certamente venho sem demora. Por que ele diz que é sem demora? Porque para ele não tem demora, sendo 1000 anos ou sendo 1 milhão de anos, para ele é hoje. E Jesus diz: eu venho sem demora.
Ele quer dizer que no tempo eterno dele não há demora, apesar de nós não podermos entender a eternidade. Agora, não é porque nós não podemos entender a eternidade que nós não fomos criados para a eternidade. Porque quando Deus criou o homem, e Deus criou o homem e o colocou no jardim, Adão e Eva, quando Ele os fez, Ele os criou para a eternidade. A teologia não diz que eles foram criados eternos, não. Eles não foram criados eternos, pois senão a morte não teria condições de entrar para dentro deles, porque eles eram eternos. Agora a morte chegou por causa do pecado. Então antes do pecado, antes da queda, eles tinham algo chamado livre-arbítrio. Até fica ruim a gente falar esse termo, mas nós temos que falar. Porque nesse período antes da queda, havia livre-arbítrio. Então o homem e a mulher estavam sujeitos a apanhar a comida de uma árvore. Qual era a árvore que estava no jardim? A árvore da vida. Ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida. E Deus disse, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles tinham a oportunidade de se tornarem eternos, não foram criados eternos. Mas se eles pegassem da árvore da vida e comessem, eles seriam eternos. E eles não o fizeram. E quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida, eles compraram para eles mesmos a morte e o fim. Mas ainda assim, há dentro da humanidade, por causa da raça adâmica que nós somos, algo que anseia por algo eterno. Nós não compreendemos. Mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, que não são do Senhor, existe dentro deles uma expectativa pós-morte. Existe algo que quer entender o que vai acontecer depois da morte. O que acontece num tempo chamado eternidade. Eu sei que depois de alguns anos eu vou passar. A Bíblia diz que nós morremos. Talvez podemos chegar aí com uma boa saúde a 100 e poucos anos, não sabemos, né? Eu estou jogando alto, hein? Mas é possível. E depois disso, há uma ansiedade aqui dentro, querendo entender o que acontece. Eclesiastes fala sobre isso. Capítulo 3 de Eclesiastes, quando Salomão começa a falar sobre o tempo, há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para todas as coisas. E no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão diz assim: tudo Deus fez com o seu propósito e tudo é maravilhoso. Eu estou somente falando com as minhas palavras, mas se você quiser abrir capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11. Ele diz que tudo Deus fez de uma forma bela, maravilhosa, com propósito. E ele diz assim: e pôs no coração do homem a eternidade, embora o homem não saiba as coisas que Deus faz. O homem não compreende as coisas que Deus faz, mas Deus pôs no coração do homem um senso de eternidade. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui é mais ou menos isso. Vocês têm algo dentro de vocês que anseia por eternidade. E vocês estão debaixo dos cuidados de um Deus eterno. Então fiquem tranquilos. Porque para Ele, embora diferente para vocês, para Ele, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, vocês estão nas mãos dEle. Então descansem nisso, porque a eternidade é de vocês. E essa compreensão nós não temos. Mas agora Pedro vai passar a falar, se preocupem com outra coisa. Agora Pedro vai falar o que é importante encher a mente da igreja. O que é importante os crentes pensarem. Porque a eternidade nós não vamos equacionar. E ele então, versículo 9. O que é que Pedro fala agora a partir do versículo 9? Que Deus está agindo soberanamente no tempo. Embora ele não esteja dependente do tempo, preso no tempo, mas no versículo 9, Pedro diz que Deus age no tempo. Ele tem um propósito soberano no tempo.
na história. Isso é o que, em segundo lugar, Pedro diz. Ele diz que apesar dos escarnecedores zombarem da demora da volta do Senhor, ele tem um plano. E no versículo 9 ele diz: qual é o plano? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, olha o plano agora. Qual é o propósito? Ele, Deus, ele aqui é Deus, é longânimo para convosco. Quem é o convosco? São os eleitos. São os eleitos. Deus é longânimo, tem paciência para convosco, com os eleitos. Por quê? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O plano de Deus, na sua aparente demora, é que nenhum eleito fique fora da igreja. Nenhum eleito fique fora do aprisco. Ele tem um plano, aqui nesse versículo 9, Pedro está falando que o propósito de Deus é para com a igreja. Quando ele fala convosco, ele está falando a igreja. Dentre vocês, ó igreja, há aqueles que ainda estão fora. De que forma? Alguns que ainda não foram salvos, mas são eleitos. Existem esse tipo de pessoas no mundo que chegarão ao conhecimento do Evangelho, se converterão ao Senhor e irão para a igreja. Então ele é longânimo, esperando que isso aconteça. Mas ele não está sentado, pelo contrário, ele está agindo nisso. Esse tempo é a ação de Deus para resgatar os eleitos, que ainda faltam. Em segundo lugar, ele é longânimo para convosco, porque alguns dos que creram e foram enganados de alguma maneira, e saíram da igreja, estão vivendo em mundanismo, afastados do corpo de Cristo, que é a igreja, Deus também está agindo a favor deles, porque Ele vai trazê-los de volta, porque nenhuma ovelha legítima de Cristo ficará fora do aprisco de Cristo. Então Ele é longânimo para que isso aconteça. Não é que ele está sentado esperando, não, ele está agindo nesse tempo. Então quando a gente enxerga desse prisma, a gente diz assim: então tá, Senhor, então é bom que a gente aguarde, porque se o Senhor está trabalhando na vida de alguns que conheceram o Evangelho e se afastaram, para que eles voltem, então amém, Senhor, que seja assim. E se existem ainda outros que ainda não foram salvos, mas serão, ok, Senhor, então aguardemos. Vamos esperar. Então é isso que ele diz aqui no versículo 9. Esse tempo longo produz duas coisas também que nós precisamos entender, meus irmãos. Esse tempo longo de demora, de aparente demora, também trabalha. Eu gostaria de usar nessa afirmação uma frase muito conhecida nossa, que nós, vira e mexe, a gente comenta sobre essa frase, que Deus opera em de duas maneiras. Essa frase resume tudo. Ouçam: o mesmo sol que derrete a cera também endurece o barro. O que é que significa isso? Significa que nesse tempo de aparente demora de Deus, Deus está endurecendo os corações de alguns que estão dentro da igreja, mas que não são da igreja, e Ele vai limpá-la, Ele vai endurecê-la por causa desse tempo, como o sol e o seu calor seca o barro, e esse coração que não é dele, que está envolvido no meio do povo de Deus, como o joio no meio do trigo, e isso é bíblico, e Ele vai tirar, Ele vai limpar a sua igreja daqueles que não são. Porém, nesse tempo, esse mesmo sol vai derreter os corações que são dele, e eles vão se converter e voltar para Deus, ou virão para Deus, e se engajarão na igreja, e se converterão ao Senhor, porque serão derretidos em seus corações. É mais ou menos isso que Deus está fazendo. Então esse tempo de Deus tem esse propósito. Em terceiro lugar, versículo 10. O versículo 10
diz que Deus está agindo soberanamente para a consumação de todas as coisas. Deus está agindo. E ele diz, Pedro diz no versículo 10, ele afirma categoricamente, ele não titubeia. Pedro diz com convicção, virá. Presta atenção, na primeira palavra do versículo 10, virá. Ele não está dizendo uma possibilidade, mas ele está declarando um fato. Vai acontecer. Jesus virá. Mas de que forma? Será num dia que não é óbvio. É um dia, digamos, esperado, mas inesperado. É um dia que não vai avisar com antecedência, porque ele compara com a vinda de um ladrão. O ladrão, Jesus diz no capítulo 25, as mesmas palavras, semelhante a Pedro, Jesus havia dito, capítulo 24 de Mateus, versículos 42 e 43, Pedro tira provavelmente de lá, e ele diz que virá como ladrão o dia do Senhor, baseado nessa promessa de Jesus. Pedro estava lá no Sermão do Monte, quando Jesus pregou, lá no último sermão de Jesus, e no capítulo 24 de Mateus, 42 e 43, Pedro ouviu isso da boca do Senhor. O dia de Cristo, o dia da vinda, será como o dia do ladrão que virá de noite. Parece que lá ainda Jesus deu uma dica, né? De noite. Mas nós não sabemos. Na verdade, será como ladrão. Ele não avisará. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a igreja precisa estar preparada todo dia. A igreja precisa estar preparada todo santo dia, como se o noivo fosse chegar daqui a alguns instantes. Daqui a pouco. É isso que Jesus deixa claro. Por isso que não tem o dia marcado e certo. Não é óbvio. Mas nessa santa expectativa a igreja se prepara. Cai um temor na vida da igreja e a igreja se prepara. E a partir do versículo 11 nós vamos ver como é que a gente se prepara. Mas é isso que Pedro está querendo dizer agora, fechando o primeiro bloco, que Deus está agindo soberanamente para a consumação de todas as coisas. Então, Pedro não está querendo dizer o seguinte, Pedro está querendo afirmar que a incerteza do dia do Senhor não é incerteza dos fatos futuros. Embora nós não saibamos o dia certo, não quer dizer que isso não vai acontecer. Irmãos, a vinda do Senhor é mais certa que a tua morte. Vocês já ouviram um ditado? Minha mãe falava muito um ditado assim, né? Não tem nada mais certo do que a morte para quem está vivo. É mais ou menos essas palavras que ela falava para a gente. Se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza, é da morte. Hoje eu já não posso dizer mais isso. Porque se o Senhor voltar hoje, eu não vou experimentar a morte. Nós não vamos experimentar a morte. Eu vou estar vivo e o Senhor vai nos arrebatar e vai nos levar embora sem provarmos a morte. Então não é tão certa quanto a morte. A vinda do Senhor é mais certa do que a morte. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. E como ladrão, a gente tem que... Aliás, como ladrão não. Como alguém que pode receber o ladrão a qualquer momento. Não tem nenhum ladrão aqui, né? Mas como alguém que teme a chegada do ladrão, o que a gente faz? A gente se prepara, fecha a porta, a gente põe tranca na porta, na janela, a gente liga o alarme da casa, quem tem, né? A cerca elétrica e tudo mais. Solta o cachorro de noite, e enfim. A gente toma algumas precauções. E assim, Pedro está querendo dizer isso. Igreja, esteja vigilante, esteja precavida, prepare-se, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Esse é o objetivo de Pedro aqui. Como as virgens, lembra da parábola das virgens? Das 10 virgens, 5 nécias e 5 sábias, prudentes. As prudentes guardavam azeite o tempo todo. Mas para quê? Você não sabe o dia certo? Não importa, eu estou preparada. As nécias pensavam assim, mas para quê? Você não sabe o dia? Pode ser que demore 1 ano. Então eu não vou me preocupar com isso. O que aconteceu? De repente chegou o noivo. E elas foram pegas de surpresa. Quando elas correram para preparar as coisas, não conseguiram entrar nas bodas.
no casamento. E quando elas bateram na porta, ainda assim o Senhor foi atender e disse: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E elas ficaram de fora. É isso que Pedro está querendo dizer. Então ele está querendo alertar a igreja: prepare-se hoje, a partir de agora. Segunda parte, então. A segunda parte é a aplicação desse tempo aos crentes. O que a gente pode aplicar? Já tivemos algumas aplicações, não é mesmo? Já vimos algumas coisas importantes aqui para nós. Mais um pouco, Pedro vai dar alguns detalhes, a partir do versículo 11. E eu quero reforçar aquilo que eu falei no início, que nós devemos olhar para todo esse estudo, para a nossa vida pessoal, individual. Nós precisamos olhar para cada um de nós. A melhor maneira de nós resolvermos essa questão é olharmos para cada um de nós. Para que cada um de nós, como crentes, vivamos de maneira santa, que ele diz aqui no versículo 11, em santo procedimento e piedade. Por quê? Porque o julgamento será também individual. Se você não se preparar para a volta do Senhor, e por algum motivo você for uma virgem nécia, isso não vai recair sobre a cabeça de toda essa igreja que está aqui. Porque aqueles que se prepararem individualmente como a virgem prudente, entrará nas bodas, independente da tua negligência. Por isso, cada um de nós temos que pensar de forma individual e nos prepararmos individualmente. Tanto o julgamento como a fé e as obras que acompanham a fé são individuais. As minhas obras que acompanham a minha fé, que comprovam a minha fé, não podem ser transferíveis, elas são intransferíveis. Eu não posso repartir um pouco. Vamos supor, se eu tivesse feito, não tenho, mas se eu tivesse feito muitas boas obras e pudesse repartir um pouco com vocês, para aliviar talvez a falta de boas obras que vocês talvez não fizeram, eu não poderia fazê-lo, porque é individual. A minha fé não pode ser transferida para vocês, porque é individual. E da mesma forma o julgamento não será também repartido, mas vai ser individual. E vamos ao versículo 11. Versículo 11, em primeiro lugar, Pedro afirma que essa postura nos garante escaparmos desse pesadelo do julgamento final. Versículo 11, Pedro diz que, visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, ele diz que vai haver uma destruição, um juízo final. Vejam o final do versículo 10. Ele diz que os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Está falando do fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então vai haver uma limitada destruição. E depois eu explico para você por que é limitada a destruição. Mas vai haver um juízo. O fogo virá e purificará, pulverizará a terra de toda a incredulidade e de tudo aquilo que é pecaminoso. E por causa disso, ele diz, visto que estas coisas hão de ser assim mesmo, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então ele quer dizer, se você, como uma noiva, está se preparando com santo procedimento e piedade, vivendo em santo procedimento e piedade, você escapará deste fogo, que há de purificar e pulverizar o pecado da terra. Você escapará. Primeira coisa que Pedro quer dizer no versículo 11, você vai escapar desse juízo. De que forma? Comportando-se piedosamente, com santo procedimento. Primeira coisa. Segunda coisa, versículo 12. O que Pedro diz? Ele diz que, em segundo lugar, que essa preparação nos encherá de exultante esperança, ou expectativa, que ele diz, esperando. Esperando quer dizer que há uma esperança grata, há uma esperança ansiosa, no bom sentido. Irmãos, a gente precisa entender que a volta do Senhor não será um tempo de tristeza, de lamento. Isso vai ser para o ímpio. Para nós, será como você está se preparando para participar de um casamento maravilhoso, porque é assim que será.
Então ele diz que haverá uma expectativa regozijante. Há uma santa expectativa. E há também, de alguma forma, uma possibilidade de nós apressarmos a vinda de Cristo. Irmãos, são passagens difíceis, porque parece que o dia de Cristo não está nem marcado nem entre a Trindade. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que através da instrumentalidade da igreja, Deus vai agir para buscar as ovelhas perdidas, e quando esse número estiver completo dentro do aprisco, então virá o dia. É isso que ele está querendo dizer. Através de vocês, igreja, Deus vai agir. Quando vocês estiverem com santo comportamento, vivendo santamente, piedosamente, Deus vai atrair outras pessoas para a igreja e vai completar o número dos eleitos. E assim o Senhor virá. É a forma que Ele vai apressar a volta, a sua vinda, a vinda de Cristo. Então essa esperança, ela muda a nossa conduta. Quando você tem essa esperança da volta do Senhor, e a palavra de Deus orienta que nós temos um comportamento a ser obedecido, a gente obedece, a gente se comporta, a gente abre mão de coisas que são pecaminosas, mundanas, e a gente passa a viver com santo procedimento e piedosamente. É isso que a igreja faz, os verdadeiros eleitos. Então, nesse versículo 12, Pedro quer dizer isso. Há uma espera, uma expectativa gostosa, e há uma maneira soberana que Deus faz, através da igreja, de podermos apressar a vinda dele, e isso também é grande para nós, né? Está difícil de explicar, mas ele é assim que ele age. É através da minha vida, da tua vida, como eleitos de Deus, ele vai apressar a sua vinda. E não é que o dia não está marcado, mas é que ele vai nos usar para completar o tempo e os eleitos dentro do seu corpo. E assim ele virá. É isso que ele quer dizer aqui. E nessa esperança, muda a nossa conduta e nós mantemos nossas lâmpadas cheias de azeite. Uma palavra como essa faz com que nós comecemos a vigiar. Por isso que Pedro diz, eu quero que vocês não esqueçam disso. Eu quero fazê-los lembrados disso. A sua mente já está esclarecida a respeito disso, mas, vez por outra, eu preciso lembrar vocês. Eu preciso falar disso para vocês. Em último lugar, versículo 13, Pedro diz que nós passamos a crer e esperar a concretização de uma promessa de um novo mundo justo. Ele diz no versículo 13, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja bem, quando ele diz nós esperamos a promessa, o que para os ímpios será terrível destruição, para os remidos será um dia de restauração, de renovo. Nós vamos experimentar, talvez, algo semelhante do que Adão e Eva experimentaram dentro do jardim perfeito de Deus. E isso não tem muito o que explicar também. Mas ele diz que vai haver um mundo, vai haver novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O que você tem sofrido nesse mundo, por causa de coisas injustas que você passa, e eu também passo, por causa de muitos falatórios injustos que falam contra você e falam contra os eleitos, lá não vai ter mais isso. Na glória nós não vamos mais passar por isso. Doenças, não vai haver mais isso. Traições, não vai ter mais isso. Muitas outras coisas que você sofre hoje aqui, lá na glória não terá. Então Pedro diz que há uma esperança. Em último lugar, então, fechando esse trecho, nós nos preparamos por causa disso. Nós temos essa santa expectativa também, de um mundo. E aí sim você pode dizer, um mundo melhor. A igreja não está aqui para fazer esse mundo melhor. A igreja está aqui para resgatar os eleitos, colocar dentro da arca e partir desse mundo. Nós não estamos aqui para fazer com que ecologicamente nós possamos preservar a natureza. Embora nós não vamos destruir também a natureza.
Nós não estamos aqui para destruir a natureza. E nem tampouco para preservá-la para a eternidade, porque ela não vai. E agora sim eu quero explicar para vocês que da mesma forma que o dilúvio aniquilou a terra, mas ele aniquilou a terra de uma certa maneira, não é? Ele não destruiu totalmente a terra, não é verdade? O que o dilúvio destruiu? Destruiu a raça humana corrupta. Da mesma forma, o fogo vai, embora diga que vai derreter os elementos, mas ele quer dizer que, através do fogo, vai ser consumida toda a impiedade e corrupção desse mundo, e de alguma forma também, por isso que esse trecho eu falo de novo, é difícil, mas vamos tentar entender alguma coisa dele. Através do fogo, Deus há de trazer purificação, ele vai queimar as obras dos ímpios. Tudo que os ímpios conquistaram nesse mundo, riquezas, bens, mulheres, prazeres e tudo mais, vai ser queimado. E eles sofrerão um outro castigo, que é no lago de fogo e enxofre. Mas o fogo virá e a terra. Eu estou simplesmente repassando o que os estudiosos falam a respeito. A grande maioria detém a ideia de que o fogo vai aniquilar toda a raça humana ímpia. Mas da mesma terra ela será renovada. E vai haver novos céus e nova terra, com base no primeiro céus e primeira terra. Vai haver uma purificação através do fogo, porém eles vão ser restaurados. Abra comigo Romanos 8. Romanos 8, versículos 20 a 22. Romanos 8, versículos 20 a 22, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo está dizendo o seguinte, que a natureza criada está sofrendo, porque ela não quis, ela não foi voluntária no pecado de Adão. Quem é que a sujeitou? No final do versículo 20, Adão. O homem dominou a terra, não é isso que diz no início de Gênesis? O homem dominou a terra, por causa do pecado do homem, toda a criação que estava sujeita a ele, sofreu, e sofre até hoje. No versículo 21 diz que na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo quer dizer o seguinte: quando tudo se consumar e os filhos de Deus forem transformados do corpo corruptível para o incorruptível, aí então a natureza será livre do pecado e da corrupção. E ela, versículo 22 agora, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Ela geme, a natureza está gemendo. Nós não ouvimos, mas ela geme e suporta angústias até agora, por causa do pecado. Porque nós a destruímos e ela sofre. Então ela vai ser também restaurada. De que forma? Não sei. Mas Deus vai restaurar através do fogo. Como naquela época de Noé foi através da água, agora vai ser através do fogo. Mas não sem antes essa purificação pelo fogo. Então é isso que Pedro está querendo dizer. Encerrando, meus irmãos, vamos fazer algumas aplicações gerais aqui para a gente, desse texto. Em primeiro lugar, relembrando, a igreja não foi chamada para viver especulando sobre tempos ou épocas que o Pai reservou sob sua exclusiva autoridade. O que é que significa isso? Bom, em primeiro lugar, eu estou mencionando Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8, que Jesus disse aos seus discípulos, que os discípulos chegaram para Jesus ressurreto, e chegaram para ele e perguntaram: Senhor, quando será restaurado? Em que tempo será restaurado todas as coisas para Israel? E Jesus diz: não compete isso a vocês.
Não se preocupem com isso, isso está fora da alçada de vocês. Mas vocês serão minhas testemunhas. É isso que vocês têm que se preocupar. É o que eu falei. Então a igreja não está preocupada com o tempo, não deve ficar preocupada com o tempo. Escatologia é bom estudar, mas não muito, porque nós não vamos chegar a muitos lugares, não. Nós não vamos ter muita certeza de muita coisa, não. É bom estudar escatologia, não estou dizendo que, não estou descartando, isso nos posiciona como igreja, mas não esclarece muita coisa, não. Tá? Então, não somos, essa frase do Dr. Hernandes, ele diz assim, não somos a comissão de planejamento da volta de Cristo. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de planejar a volta de Cristo. A igreja não foi chamada para planejar a volta de Cristo e dizer assim, somar com a Trindade e dizer assim, ó Deus, já que vocês estão meio confusos aí, não sabem bem o dia, eu vou meter minha colher no meio e vou dar meu palpite. O que o senhor acha aí no final do ano 2020, hein? A minha sugestão, Senhor. Não, a igreja não tem esse direito. Nós não somos a comissão de planejamento. Nós somos o comitê de recepção. Nós temos que nos preparar para recebê-lo. É isso que a igreja precisa se preocupar. Nós não saberemos o dia certo. E não temos o direito de planejar, porque nós não sabemos o dia certo. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos que estar preparados como a noiva, esperando em santa expectativa o noivo. É para isso que a igreja tem que se preocupar. É isso que preocupa a igreja, ou deveria ocupar a nossa preocupação. Segundo lugar, responda individualmente essas perguntas. Por exemplo, o que você está fazendo com o tempo que lhe resta? E eu peço individualmente, e agora eu quero explicar por que eu quero explicar, que eu peço para você analisar isso individualmente. Qual é a pergunta que eu fiz para você? Você se lembra? O que você está fazendo com o tempo que lhe resta? Leva essa pergunta para casa e responda você para você mesmo. Por quê? Porque eu quero que você entenda que individualmente você não vai poder culpar o seu pai, você não vai poder culpar a sua mãe, você não vai poder culpar o seu filho, o seu cônjuge, você não vai poder culpar o seu pastor por você não estar vivendo como um cristão ou uma cristã legítimo. Você não vai poder transferir essa culpa para ninguém. Por isso, saiba responder individualmente, pessoalmente. Pergunte para você mesmo, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou preparando-me como a noiva que precisa estar, qual é a ordem de Pedro? Santo procedimento e piedade. Eu estou fazendo isso? Se eu não estiver fazendo isso, eu não vou transferir para ninguém, eu não posso transferir para ninguém, e Deus vai cobrar de mim, e não vai cobrar do outro. Pense nisso, meu querido, minha querida, meu jovem, principalmente, porque os jovens gostam de transferir para os pais, né? Isso é terrível. Não faça isso, meu querido. Teu pai não tem culpa da tua negligência, principalmente se você já é batizado em nome de Jesus. Porque você tem uma Bíblia na tua mão, e porque você tem o Espírito Santo. O teu pai não tem culpa da tua negligência, tua mãe também não. E nem o teu pastor. Em terceiro lugar, como podemos apressar a vinda de Cristo? Eu vou fazer uma lembrança rápida. Em primeiro lugar, como nós podemos apressar? Primeiramente, Pedro responde no versículo 11 que nós acabamos de estudar. Vivendo num testemunho pessoal ou numa vida piedosa e procedimento santo. Primeira coisa que eu posso auxiliar o Senhor, que eu posso apressar a vinda do Senhor. Com a minha vida, com a minha ética, tendo um testemunho de vida, uma vida santa, porque essa vida vai contagiar outras pessoas que talvez sejam esses eleitos que Deus está trazendo para dentro do rebanho. Pelo meu comportamento santo e cristão. Segundo lugar, como é que eu posso apressar a vinda do Senhor? Com nossa ou a minha pregação do Evangelho e participação em missões dentro do chamado pessoal. Dentro do chamado pessoal de cada um. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz, Jesus afirma,
que quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Nós esquecemos, principalmente nesses últimos tempos, que evangelizar não é, ou missões, não é só aqueles que pregam no meio do mato para uma tribo indígena. Não é só para aqueles que vão lá no Afeganistão pregar, ou na Coreia do Norte. Não é só isso missões. Embora Deus levante pessoas para isso, e eu oro para que esses missionários possam levar o Evangelho até os confins da terra. Mas nós nos esquecemos que dentro dos grandes prédios de administração de um governo, como tem em Campo Grande, dentro de uma agência bancária, tem muita gente lá dentro que não foi salva. Dentro da firma que você trabalha, tem pessoas que não conhecem o Senhor. Dentro de uma comunidade, de uma universidade, dentro de uma faculdade ou de uma escola que você estuda, existe muita gente que não conhece o Senhor. Você já ouviu falar, por exemplo, de missões urbanas? Pois é isso que significa. Todo mundo pensa que missão é mandar a gente lá para o fim do mundo, lá para o meio do mato. E existe também, e eu não estou dizendo que não seja, é também. Mas existe a missão também dentro de uma cidade. Quando você prega para o teu vizinho, para aquela pessoa, dentro de um comércio, dentro de uma prestação de serviço que você faz, os seus clientes, as pessoas que você atende, precisam ouvir o Evangelho, precisam ver o Evangelho em você. E assim você está apressando a volta do Senhor. Em último lugar, nós apressamos a volta do Senhor aprendendo a desejar e pedir em oração a volta de Cristo. Eu sei que isso não é uma prática constante, não é isso? Eu sei disso, para mim também não é. Eu sei que nós oramos, quando nós oramos, nós lembramos, até nós fazemos uma lista, às vezes quando tem reunião de oração, né? Vamos orar por aquele fulano que está doente, aquele fulano que está desempregado, o cicrano que está passando problema familiar, tem um problema de relacionamento com não sei quem, tal. É verdade, temos que fazer isso sim. Temos que orar uns pelos outros. Mas isso só está resolvendo o nosso problema aqui e agora. Nós precisamos aprender a orar também pela vinda de Cristo. Sabe qual a oração mais maravilhosa que chega no coração de Cristo? É quando a noiva diz assim: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a oração mais linda que a noiva pode fazer, que toca profundamente no coração do noivo. É quando ela diz assim: eu estou ansiosa para te abraçar. Vem logo, meu amado. Qual é a expressão da noiva em Cantares de Salomão, no finzinho de Cantares, não é a mesma expressão? É a expressão que está lá no fim de Apocalipse também, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. E João termina e diz, vem, Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos aprender a orar também a respeito disso. É difícil, eu sei, talvez nossos projetos ainda nos roubem essa expectativa, mas a gente precisa passar por cima dos nossos projetos e entender, se o nosso projeto der certo, ótimo, mas se o Senhor voltar antes, melhor ainda, infinitamente melhor, infinitamente melhor. Vamos fazer uma oração, irmãos? Ó Deus, que essa palavra possa tocar em nosso coração profundamente, e nos alinharmos, nos realinharmos contigo, Senhor. Senhor, que a tua igreja esteja se preparando, Senhor. E que essa palavra nos motive a nós continuarmos firmes no Senhor, continuarmos pregando o Evangelho, manifestando a luz e o sal nesse mundo, falando de Cristo para as pessoas que estão em contato conosco, para que assim nós possamos apressar a tua vinda. E eu te peço, além de tudo isso, que o Senhor nos ensine a clamarmos, Maranata, vem Senhor Jesus. Coloca isso no coração da igreja, Senhor. Começando na minha vida e em cada um dos meus irmãos. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.